Olá, eu sou o professor Ricardo Alencar e vamos falar aqui de aplicações práticas de matrizes. Parece que é um assunto assim tão fora de órbita, né? Um negócio meio estranho, linhas e colunas com números. E a origem de matrizes é muito mais relacionada com resolução de sistemas lineares, que também tem muita aplicação prática. E aqui hoje a gente vai falar aqui, né, extraído de livros didáticos, algumas aplicações, né, de matriz. Por exemplo, aqui no caso de computação gráfica, né, ultimamente quem foi no cinema assistiu filmes de heróis, gosta de filmes de heróis, tá aí uma imagem do Hulk, né, que é toda feita, que a gente chama de CGI, né, que é um efeito especial criado tudo por computador. Então, o que é uma área de aplicação muito interessante são as transformações geométricas no plano ou transformações em duas dimensões, né? São muito usadas pela computação gráfica para a construção de figuras e produção de imagens, como é o caso aqui do nosso herói esverdeado aqui. Tais imagens, percebidas nos efeitos especiais, são utilizadas em cinema, TV, sistema de multimídia em geral, além de servir como ferramenta de auxílio em várias atividades humanas, né? As três transformações são translação, rotação e escala. Vamos dar uma ideia aqui. Translação é você estar numa posição e isso muda para outra numa linha, tá? Não era só uma linha reta, mas só para você ter ideia. Então isso aqui é uma translação, tá? Translação. Outra que você pode ter a rotação. Então o que é que você tem? Você tem um eixo, aqui uma origem, esse aqui um eixo orientado, e esse eixo ele pode rotacionar para uma outra posição num dado ângulo, né? Vou pegar aqui o ângulo θ, a letra grega θ, de T, né? De θ. E escala, você pode ter um objeto deste tamanhinho aqui e este objeto ser transformado num objeto maior, né? Esse aqui, ó. Então, aqui nós temos a rotação e aqui a mudança de escala, certo? Para maior ou para menor, tá? Tanto faz. Bom, aí como é que a gente vai fazer isso? A gente relaciona um ponto P de x, y, uma posição lá, e pode escrever a partir dessa ideia, desse ponto, porque não sei se você já estudou, deve ter estudado, quando a gente tem aqui o nosso gráfico cartesiano, pontos x, y, certo? Então, se eu tiver aqui um ponto aqui, ó, bem aqui assim, esse aqui eu vou chamar de x, esse aqui eu vou chamar de y. Então, imagina que é esse ponto aqui assim, ó. Tá? Não, vamos pegar esse ponto aqui, ó. Esse ponto bem aqui assim. E claro que os outros vão ter outros pontos associados, mas só para você ter ideia. Esse ponto aqui, quando ele sofre uma transformação, pode ser uma transformação de translação, rotação, escala, e também nas simetrias tem a reflexão, mas nesse caso aqui, esses três exemplos estão bem interessantes. Esses pontos aqui eles vão ser deslocados, vão ser recolocados, ou vão ficar até do mesmo jeito, na mesma posição. Isso é interessante, tá? Então, esse tipo de mudança a gente pode ter em várias situações. Por exemplo, aqui, vou pegar aqui, imaginar que isso aqui mudou para cá, certo? Esse aqui, ó. Então, esse ponto aqui, ó, ele vai estar no nova posição x, que eu vou chamar de x', e pode até ser a mesma posição y', y igual a y', certo? Pode ser a mesma posição aqui. Nesse caso aqui houve uma translação. Pode ter a rotação, que vai mudar o ângulo, certo? Então, olha, representamos um ponto qualquer, P de xy, pela matriz coluna xy, e o ponto correspondente, P', x', y', obtido pela transformação P'. Então, esse ponto aqui, P de xy, ele sofre uma translação para cá, né, no P', que é representado pelas coordenadas x', y', e y', tá? Para cada transformação, vamos obter uma relação P', por meio de uma matriz de transformação. É aí que a matriz entra, tá? Essa matriz de transformação, ela nos permite fazer essas mudanças. Então, olha só a translação, né, que eu falei rapidamente aqui, vamos pegar aqui mais pormenorizado, tá bom? Então, reparem aí, vamos mudar aqui, pá, ó. A translação é uma transformação que desloca a figura sem alterar sua forma e dimensões. Esse deslocamento pode ser vertical, horizontal ou seguindo outra direção, oblíquo, né? Uma mistura aí de horizontal com vertical. Consideremos então o triângulo ABC. Está aqui o triângulo A, ponto A,
o ponto B e o ponto C. O ponto A, ele guarda aqui uma posição 1 e 1, certo? Então, o ponto A, ele está na posição 1 e 1, tá? O ponto B, ele está na posição o quê? 3 e 1, né? Primeiro o X, depois o Y. 3 e 1. E o ponto C está em que posição? Posição 2 e 4, certo? 2 e 4. Agora, olha só o que vai acontecer com a linha. Ele fica na posição 5 e 1. O B', ele fica na posição 7 e 1. Reparem que ele muda o X, mas o Y acaba permanecendo na mesma, tá? E o C', ele fica na posição 6 e 4. 6 e 4. 6 e 4, tá? Então, observe que nessa transformação, a abscissa de cada ponto do ABC é deslocada 4 unidades à direita. Ó. O que é a abscissa? É a posição X. E a ordenada é a posição Y. E aqui, ó, a X' e Y', tá? Repara, ó, 1 mais 4, 5. 3 mais 4, 7. 2 mais 4, 6. Só que reparem que a ordenada permanece a mesma. E temos, portanto, que X', Y' é igual a XY mais 4, 0. Ou seja, não importa qual o ponto aqui, né? Qual o XY. A transformação que ocorre para a translação vai ocorrer a partir de uma soma com outra matriz coluna 4, 0. Ah, Ricardo, mas é muito simples. Como é que isso tem a ver com Hooke? Imagina o seguinte. Você tem um desenho em 2 dimensões e esse desenho vai sofrer um deslocamento de todos os seus pontos, porque a imagem nada mais é que um monte de pontos, né, que são os pixels. Então esses pixels sofrem esse deslocamento. Na tela, você vê a tela lá e o Hulk anda, né, um herói lá feito em CGI anda. Tudo isso é feito através de transformações matriciais, né, matrizes de transformação. Então são milhares e milhares de pontos. Aqui sempre é o exemplo mais simples para um exemplo mais complexo, né, um exemplo mais extrapolando para outras situações. Então você tem que isso daqui, né, eu pego esse ponto XY, eu represento essa translação como sendo P igual a P mais a matriz de transformação, representando isso de forma que X', Y' vai ser genericamente, né, de forma geral, essa coisa aqui assim, ó, essa soma de matrizes colunas aqui, tá bom? Então essa aqui é a nossa matriz transformação. A matriz transformação também pode ser na vertical, né? Então, bora ver rapidinho aqui assim, olha. O A é representado por pontos 1, 1, 1, 1. O B é representado pelos pontos 3, 1, 3, 1. E o C é pelo ponto 2, né, do eixo aqui, ó, 2 e 4. Tá bom? Agora isso vai para o A. Aí esse ocorreu uma translação vertical. O A foi para o ponto 1 e menos 3. Permaneceu o mesmo x. O B permaneceu o mesmo x, 3 e menos 3. Reparem que estava no 1 e 1 aqui do y, foi para menos 3 e menos 3 aqui do y. E o C, olha, foi daqui para cá. Que ponto é esse? É o ponto em que o y vale quanto? 0, né? Então ficou ainda o x2 mais aqui 0. Então repara, ó, 1 para menos 3 é menos 4, né? E 4 para 0 é menos 4 também. Então, a matriz transformação é uma matriz coluna 0, 4, só que subtraindo. Então, no caso aqui, ó, essa transformação, aqui, ó, P' vai ser P mais... Ah, mas por que mais? Porque você vai usar a matriz, então você vai ter o 0 e menos 4. Então, essa transformação, ó, vai ser P' vai ser P mais a matriz de transformação, de tal forma que x', y' vai ser xy mais 0 e menos 4, tá bom? Então, nós temos aqui a transformação. Repare que, evidentemente, que todos os pontos que compõem este triângulo nessa posição também vão sofrer a mesma transformação, né? O mesmo deslocamento. Então, imagina, né, uma figura sólida fazendo todo
deslocamento. Vamos para outra aqui, que é a rotação. Então, olha só, a rotação. Vamos considerar, então, a rotação como um giro, né? Se tem um ponto XY, está aqui esse ponto, ó, XY, ele tem aqui uma abscissa e uma ordenada, né? Aqui é o X, né? E aqui o Y. E esse ponto, em relação a um ponto fixo, né, no centro, ele vai sofrer um giro, pegando um eixo aqui, O até P, tá? Para O, P', né? Sofrendo esse giro aqui. Então, isso a gente pode, dado esse ponto, a gente pode fazer uma operação com a matriz e fazer essa mudança. Então, vamos lembrar do Hulk. Ele está com um braço paradão, esse braço gira. Isso é um efeito de rotação, né? Ele gira a cabeça, isso é um efeito de rotação. Vai misturar também com translação, dependendo. Quer dizer, ele gira andando. Aí tem mais. Só que imagina, né? Aqui eu estou dando um exemplo simples, mas aí por isso que precisa de computadores muito poderosos para fazer esses cálculos gigantescos, tá? Então uma forma bem simples seria essa. Se eu tiver esse triângulo aqui, ó, OPQ, né? Se eu tiver esse triângulo bem aqui, ó, tá vendo esse triângulo aqui? Ele pode sofrer também todo ele essa. Deixa eu botar aqui assim, tá? Ele pode sofrer isso aqui, ó, OP', Q'. Imagina toda essa figura aqui, ó, girando também, tá? Então também isso é possível. Então você tem essa ideia. Outra coisa importante, deixa eu apagar aqui para você poder visualizar. Deixa eu ver o que eu apago. Eu apago aqui, vou diminuir, tá? Vou deixar aqui marcado, vou deixar aqui marcado com outra cor. Tá aqui, ó. Esse aqui, ó, o R, tá bom? A gente pode chamar isso de raio. Então, olha, eu posso colocar o X em função do raio e desse ângulo alfa aqui que eu não cheguei a falar, tá? O que é esse ângulo alfa? É o ângulo do triângulo, tá bom? Tá aqui, ó, alfa. O ângulo do triângulo, tá? Eu posso deixar isso, eu não vou me estender muito no cálculo, eu só quero que você entenda da aplicação, tá? Então, esse x aqui eu posso deixar em função desse raio e desse cosseno alfa, e o y também, né? Eu posso fazer essa relação. E o raio, ele é nada mais, usando aqui o teorema de Pitágoras, nada mais do que daqui para cá é x, daqui para cá é y, então são catetos de uma hipotenusa, né? Aqui também seria o tamanho de x e o tamanho de y, inicialmente. Então, esse raio, ele é raiz quadrada, né, de x ao quadrado mais y ao quadrado, pelo teorema de Pitágoras, eu posso relacionar. Bom, existe toda uma forma de você pegar esse ponto, relacionar esse ponto x bem aqui, né, com esse ponto x' bem aqui. Deixa eu apagar que está muita coisa carregada. Então, eu posso relacionar esse ponto x aqui com esse ponto x' bem aqui, tá? E esse ponto y bem aqui, né, com esse ponto y bem aqui. Então, são essas transformações. Tem uma cadeia aqui de demonstração. No fim, eu provo o seguinte, que o x' vai ser o x cosseno θ, que é o ângulo aqui de rotação, menos y seno θ. Tá? Então, essa aqui é a primeira relação que eu extraio aí, olhando essas figuras. A segunda relação é o y' igual a y cosseno θ mais x seno θ. Tá? Você pode relacionar a partir de soma de ângulos, tem toda uma transformação. Se você quiser dar uma parada, dar um print e tenta você resolver essa demonstração, que é bem legal para você entender e vai ter aplicações futuras, tá? Só para você ter essa ideia. Então tem essa relação. Então o que eu faço aqui? Ó? X' igual a x cosseno θ menos y seno θ. O y' é igual a y cosseno θ mais x seno θ, tá bom? Então, vamos transformar isso em matrizes. Está aqui, mas vamos lá. Ó, x', y', vou pegar essa matriz coluna. E olha só, vai ter uma matriz aqui, essa matriz é super importante, que é a matriz rotação, tá? É a transformação de rotação. Como é que a gente faz? Ó, ela virou um produto, né? Ela virou um produto aqui, ó. O x multiplicou com o cosseno θ e o x multiplicou com o seno θ. Tá?
primeira posição, primeira aqui, tá? Da multiplicação. O y multiplicou com menos seno θ e o y multiplicou com cosseno θ. De tal forma que se eu fizer esse produto, volta para essa relação e igualar aqui essas matrizes, né? Na igualdade de equações, né? Equações com matrizes. Então, essa matriz aqui, transformação, essa bem aqui assim, ó, essa matriz de transformação, ela executa a transformação de rotação, tá? A transformação de rotação. É isso que ela faz, tá bom? É bem interessante que você entenda isso. A aplicação, eu falei, né? O giro do braço do Hulk é uma matriz de transformação, mas aí não é com essa coisa bem simples aí, né? De 4 elementos. São milhares de elementos ali sendo colocados tudo ao mesmo tempo, sendo calculados por computadores poderosíssimos, tá bom? Beleza. Olha só, a de escala, né? Você pega, o Homem-Formiga. Estamos falando de Marvel, vamos continuar falando de Marvel aqui. O Homem-Formiga, tá lá um ser humano tamanho normal, mas de repente ele diminui, de repente ele aumenta. E aí, ó, ele aumenta, anda, gira. Então, vai ser transformação de escala, vai ser transformação de rotação, vai ser transformação de translação, né? Então, só para a gente entender, mais uma vez a gente associa pontos, né? Aqui nesse retângulo aqui, com essa encontra aqui das diagonais, a gente chama de M. E aí você tem pontos de x, y para esse, e depois vai haver uma transformação para mudar para essas posições aqui, ó, certo? Então, nessa transformação ocorre a modificação do tamanho da figura, ampliação ou redução, originando outra figura semelhante ou não à primeira. Na figura seguinte, o retângulo ABCD, que é esse retângulo aqui, é transformado no retângulo A', B', C' e D', que é esse grandão aqui. Cada ponto XY do retângulo ABCD é transformado no ponto X', Y' do retângulo A', B', C', D'. Tá? Então, X' igual a 4 vezes X. Y' igual a 4 vezes Y. Repara, ó. Aqui é 1, foi para o 4. Aqui é 3, foi para o 12. Aqui é C, aqui é 3, foi para o 12, C'. E aqui é 1, foi para o 4, D'. O M está na posição 2, foi para o 8. Isso em relação, né, do X. Agora do Y. Foi do 1. Do Y aqui, 0 ainda é 0, tudo bem. Mas aí, o D do 1 foi para o 4. O C do 1 foi para o 4. E do 3 aqui, do 0 foi para o 0. Mas poxa, mas para o 0? Sim. Porque multiplicando por 0 permanece 0, tá bom? Bom, então nós temos aqui a gente pode estabelecer essa relação x', y' com essa matriz aqui de transformação, tá? Matriz de transformação de escala, tá? Essa matriz aqui de transformação de escala. E essa matriz aqui é que pega esta figura e transforma nesta figura. Então imagina lá o Homem-Formiga. O que está ali por trás é toda uma programação transformando cada pontinho daquele, reposicionando para um pontinho maior e preenchendo, né, a textura, a superfície e tudo mais. Então, essas são aplicações tecnológicas das matrizes no filme dos Vingadores. Tá bom? Espero que você tenha gostado desta aula e entendido, né, o poder, a possibilidade que isso tem. Claro que com auxílio de computação e tudo mais, é bom aprender computação sempre. Tá bom? Então, tchau, tchau. Até a próxima aula.